Vamos lá então, gente, vamos seguir para a segunda parte e vamos fechar então agora, colocar as coisas em pacotinhos e dar nome então do que é a escolástica e onde que a gente vai redescobrir ou retomar o direito romano. Então, só para a gente lembrar. Bom, temos um contexto, esse ambiente de centralização do poder religioso, que tem desdobramentos aí nas autoridades feudais, senhoriais, enfim. A possibilidade de que essas autoridades, de alguma forma, criem regras pré-estabelecidas. Essa criação de regras pré-estabelecidas, ainda que elas tenham uma fonte mais ou menos única, né, que é uma moralidade religiosa que está se uniformizando, também essas regras ainda precisam de uma certa unificação. E nesse cenário, nessa necessidade de organização, isso vai gerar um movimento de estudo, análise dessas regras que estão sendo criadas, e nesse ambiente de estudo, ou dessas informações, desse conhecimento dessas regras pré-estabelecidas, desenvolve-se esse cenário, né, ou esse ambiente que é o do universitas, que é esse grupo de pessoas estudiosos dessas regras e de indivíduos que se deslocam para essas localidades, para esses mosteiros ou em torno desses ambientes para que, enfim, tenham acesso a esse conhecimento. Então, essa relação entre professores e alunos é o ambiente do universitas e ele, num primeiro momento, se desenvolve, se destaca para conhecimento de artes gerais, de conhecimento de lógica, retórica, discurso e dessas regras de natureza religiosa. Então, esse é o ponto aí, né, o lugar onde as coisas vão se desenrolar. Agora a gente faz um corte. Fiquem com isso em mente. Vamos olhar para uma outra realidade um pouco distinta para a gente poder conectar essas duas ideias. Bom, vocês devem lembrar, lá, na solução, na desagregação do Império Romano, ele foi dividido em parte ocidental e oriental, e na parte oriental, ou seja, nesse ambiente que vai ter sede lá no que é hoje a Turquia, vai então ter como destaque dois ambientes bem distintos, o que é Constantinopla, que é a sede do Império, e a Península Grega, onde se segue desenvolvendo, enfim, os estudos do conhecimento clássico, enfim, grego filosófico. Bom, nesse ambiente do Império Romano do Oriente, como ele é muito mais centralizado e organizado, ele passa por um processo bem menos intenso de imigração estrangeira, então o governo central romano, claro que vai passar por uma série de desenvolvimentos ao longo desses 1000 anos seguintes, mas ele vai continuar se identificando como um único e unitário Império Romano. Isso vai trazer algumas facilidades, né, algumas vantagens com relação ao que acontece no Ocidente. Seguimos tendo um Império Romano que vai ter organizações, tradições, língua, cultura mais ou menos genéricas, mais ou menos unitárias, e que vai beber de fontes mais ou menos únicas também. Portanto, a religiosidade cristã que vai se desenvolver ali vai ser muito mais uniforme do que os cultos cristãos no Ocidente, ainda que eles sejam bem distintos, né? A gente vai ter a igreja oriental, a igreja grega, enfim, que vai flertar muito, vai ter muita conectividade com o conhecimento filosófico, tradicional, clássico grego. Então esse é um elemento bem interessante e importante. E o desenvolvimento dessa centralidade, especialmente do governo, vai seguir mantendo atos de Estado mais ou menos centralizados. Bom, então eles vão continuar sendo o Império Romano do Oriente. É claro que eles vão se desenvolver, vão progredir por 1000 anos e eles não vão mais ter muita conexão com o mundo romano lá antigo, dos centuriões, do Júlio César, enfim. Mas eles seguem sendo Império Romano. Bom, estamos aqui, voltamos para o ano 1000. Lembrando, temos as cruzadas, esse trânsito de pessoas para lá e para cá. E um outro fenômeno que é bem interessante, que no Império Romano antigo, né, enfim, lá tradicional, no período republicano, então nesses momentos antes dessa ruptura e dessa divisão, a forma de se estabelecer direitos, né, ou de se estabelecer soluções jurídicas, ela não era muito diferente do que vai ser feito no mundo medieval. Ou seja, a gente tem algumas pessoas com atribuições, alguns indivíduos homens de elite, que têm a atribuição de dar soluções jurídicas, mas isso não é baseado num conhecimento anterior, é muito mais baseado numa tradição. Ou seja, são pessoas que conhecem a tradição romana, conhecem os costumes romanos e por isso eles são os responsáveis por dar as soluções jurídicas. E passa a ser uma tradição, é bastante comum isso na vida deles, que no final da vida a pessoa, depois de exercer por muitos anos essa função, que não é bem de julgador, mas de pessoa que propõe soluções jurídicas, eles escrevessem como se fossem biografias, dizendo, eu decidi com relação a, sei lá, compra e venda de uma vaca, sobre isso, 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 isso. Enfim, esses indivíduos, ao final do exercício desses anos de carreira de soluções jurídicas, muitas vezes escreviam documentos, dados, uma espécie de uma compilação
do que eles fizeram. Isso segue uma tradição mais ou menos comum lá na porção oriental. Bom, nós estamos desenvolvendo o mundo oriental. No ano 530, tem um imperador romano que é o Justiniano, e o Justiniano olha para trás, né, vê para o mundo em que ele está vivendo e pensa, nossa, gente, não tem mais nada a ver com a Roma que a gente conhecia, não tem mais nada a ver com o Império Romano tradicional, o que a gente está fazendo não tem mais nada a ver. A gente já mudou muito e queremos retomar o mundo anterior. O que ele vai fazer então? Ele convoca os 10 maiores conhecedores em tradição e história romana e pedem para essas pessoas fazerem um trabalho de organização de todo o documento e história romana que eles conhecem e produzam um livro, enfim, uma obra que organize tudo isso. Então o que ele pretende é criar uma obra definitiva, maravilhosa e monumental do mundo romano antigo. Ótimo, lindo, maravilhoso, só que vejam, isso é feito 500 anos depois da desarticulação, da desagregação, da destruição e desaparecimento do mundo romano tradicional. Isso está acontecendo lá no Oriente, lá em Constantinopla. Bom, é feito isso, eles fazem essa compilação, reúnem isso, e alguns usam, alguns guardam, vida que segue. Voltamos para o ano 1000. No ano 1000, nesse trânsito de pessoas para lá e para cá, alguns têm contato, né, esses estudiosos, alguns desses estudiosos religiosos ou pessoas a serviço deles, têm contato com dois tipos de documentos. Alguns desses documentos religiosos que combinam a filosofia grega e cristianismo, esse cristianismo oriental. Então essa é uma parte de documentação importante, que vai ser trazida para a porção ocidental e vai fazer parte desse conjunto de estudos e de regras que vão ser feitas. Mas eles também encontram esse documento que foi produzido 500 anos antes, lá no ano 530. E daí eles encontram isso, e o nome desse documento é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito ao longo da vida, que é o Corpus Iuris Civilis, ou Civilis. O que Corpus Iuris Civilis é? É um termo latino para a expressão corpo do direito civil. O Justiniano, então, deu nome para esse conjunto essa compilação de coisas todas, como se fosse uma grande organização de um direito, que era, na verdade, uma compilação de um monte de coisas que eram de natureza jurídica, tradicional, cultural, enfim. Só que quando se encontra isso, vejam, é um documento que compila toda uma tradição romana super antiga que no mundo medieval sempre é vista como maravilhosa e monumental. Bom, tá pronto isso, tá pronto. E a gente está no meio de um cenário, de um contexto social, político e econômico em que um tipo de autoridade, que é a autoridade religiosa, está realmente querendo muito e precisando mostrar e dar legitimidade para eles. Eu comentei na nossa aula anterior de que já que eles tinham que ganhar influência dizendo para os súditos e para os servos, olha, vejam, os membros religiosos que têm legitimidade para dizer e fazer o que fazem são aqueles que a gente reconhece, mas eles têm que ter algum movimento, alguma coisa para justificar. É essa produção de regra centralizada que vai dar esse subsídio. E eles vão encontrar, então, duas formas de legitimar esse poder ou essa autoridade deles. Esse conjunto de documentos religiosos lá, orientais, que flertam e se comunicam com a filosofia grega, e esse documento do Império Romano. E eles pensam o seguinte, olha, gente, bem ou mal, nós fazemos parte do Império Romano. Tudo bem, o Império Romano que desapareceu, mas temos aqui um documento do Império Romano que ainda existe. Bom, pode parecer uma forçação de barra, mas é mais ou menos essa a ideia. Algumas cópias desse documento, que aliás, não é só um documento, é uma quantidade trondosa de coisas, né? Um monte de pergaminhos, uma coisa que é tudo, as cópias são feitas na mão, é uma coisa monumental, realmente, enfim, um volume de coisas enorme. Tudo isso é levado para o Ocidente, especialmente para esses ambientes onde tem esses estudiosos, que são basicamente religiosos, as poucas pessoas que são alfabetizadas. Bom, esses indivíduos passam a ter contato com isso e passam a tentar entender o que é aquilo, qual é o conteúdo dessa coisa. Vamos ver o que afinal de contas está escrito. Eu vou só fazer, para a gente poder entender a dimensão e o tamanho do problema, ou do quanto isso é desconectado com o mundo, eu vou fazer aí uma conexão que tem funcionado ao longo dos últimos anos. Vocês sabem que no ano de 1500, um bando de europeus desembarcou aqui na América, né? Então, o descobrimento, enfim. Nesse período do mundo, nós tínhamos, ou a gente pode identificar que existia aí uma cultura tradicional americana, indígena, vamos pensar, né, das populações tradicionais daqui, e tinha, né, também um monte de tradições europeias, certo? Na união dessas duas coisas, surgiu o que nós temos no Brasil hoje. Nós não somos mais nem as populações tradicionais indígenas e nem mais as populações tradicionais europeias daquele momento. Nós somos uma mistura dessas duas coisas, né? Muito bem.
Isso foi 1500. A gente está em 2020, ou seja, 520 anos depois desse momento. É possível que a gente tenha, ou exista ainda, algum conhecimento tradicional indígena e algum conhecimento tradicional europeu dos anos 1500? Claro que tem. Não é mais o mesmo, não é mais o mesmo cenário, óbvio, a gente está 520 anos depois, mas tem alguma coisa parecida. Tem pessoas que entendem, conhecem do que sobrou ou do que a gente possa identificar sobre isso? Tem. Vamos imaginar então que a gente pega super estudiosos disso e pede para essas pessoas escreverem um livrão de O Conhecimento Definitivo do Mundo da Cultura Tradicional Indígena e Europeia dos anos 1500. E eles escrevem isso. O Corpus Juris Civilis, guardadas as devidas proporções, está 530 anos diverso e diferente, distante, lá, da desagregação do mundo romano. Assim como nós estamos 520 anos distantes da chegada dos europeus aqui. Se a gente pegasse esse livrinho, esse monte de conhecimento, ia ser o conhecimento tradicional dos anos 1500? Não, ia ser uma leitura que a gente fez hoje daquela tradição. Muito bem. Vamos colocar isso daqui 500 anos. Lá no ano 2530, alguém encontra isso e pensa, cara, olha só, isso é a cultura de quando os europeus chegaram aqui. A gente encontrou, tá pronto, fizeram esse trabalho. Vai ser um conjunto de documentos e coisas que foi feito hoje num mundo completamente diferente, numa lógica completamente distinta dos anos 1500. Mas lá em 2530 vai ser o que tem pro dia, né? Vai ter o que tem para hoje. Tem como se conectar com 1000 anos antes? Não, não tem. O que a gente tem vai ter o que está escrito aqui. É toda a verdade do mundo? Não, é o que tem. Quando, nos anos 1000, 1100, os europeus do Ocidente olham para o Corpus Juris Civilis, que é do ano 530, o que eles têm é exatamente isso. É a tradição romana mais tradicional e linda e original? Não. É o que tem para hoje. É o que tem de tradição romana, que foi mantida no Oriente, 500 anos depois, escrito em grego, cristianizado, numa outra referência totalmente diversa. Mas é o que tem. E é o que tem muito bem escrito. É o melhor, é o mais maravilhoso? Não, é o que tem. É o melhor jeito do mundo? Não, é o que tem. É o que está organizado. Mas ele atende a um interesse maravilhoso. Está pronto. E daí entra a escolástica. Bom, trace cópias disso, leva-as para a Europa. E nesses ambientes onde se faz esses estudos desses documentos e dessas regras canônicas, esses professores passam a fazer estudo desse material e também esses alunos fazem estudo disso. E o que é o método escolástico? É o estudo e a leitura desse documento. Como que ele se dá? Eu tenho a minha cópia, eu como professora. Vocês, alunos, têm a cópia de vocês. Todo mundo tem cópias? Não, nem todo mundo tem cópias. Como é que a gente consegue essas cópias? Alguém faz a cópia na munheca para vocês. Você vai conseguir uma cópia linda, nova, feita para você? Não, bem provável que você vai conseguir uma cópia que foi de alguém já. Bom, vamos para a aula. Vamos nos encontrar todos os dias, ou tantas vezes por semana, num determinado horário. Eu vou escolher um trecho que a gente vai discutir. O curso geralmente leva 1 ano. Naquele dia a lição vai ser, vamos imaginar, casamento. Então leiam lá no pergaminho X o trecho casamento. Eu vou ler o trecho em original, ou em latim ou em grego, que vocês não conhecem. Leiam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Alguns de vocês, muitos, não têm a cópia. Vocês só ouvem e tentam decorar. Bom, eu leio isso incessantemente. Aí eu traduzo. Tento explicar mais ou menos o que é, qual o significado disso. Para vocês poderem estudar e lembrar disso, uma coisa que vocês fazem hoje é usar uma de duas coisas, eventualmente. Muitos de vocês usam um caderno, e muitos usam um computador, e vocês fazem anotações. Num lugar diverso, vocês não fazem anotações no livro do conteúdo, ou na minha fala, ou nos meus esqueminhas de aula. Vocês fazem anotações no lugar de vocês. Só que vocês não têm um caderno Tilibra lá no ano 1100 para fazer anotações. Onde é que você vai anotar? Na tua cópia. Só que isso foi escrito a nanquinha, a tinta na mão. Então você vai escrever nos espacinhos que tem. E vai se confundir com o texto original. Daqui 1 ano, quando você terminar o curso, você vai vender ou passar isso para outro aluno. E ele, ou você mesmo já recebeu com o texto original, com as anotações de 2, 3 alunos anteriores, e assim vai se acumulando. Chega um momento em que a gente não consegue mais identificar o texto original, o que é anotação, o que é o texto original. Se o professor não indica qual que é o texto original, você já não sabe mais o que. Esse é o método. O método é isso, é essa dinâmica de fazer a leitura original,
fazer uma tradução, fazer uma interpretação que não necessariamente se conecta com a atualidade e não pretende ter aplicação prática. Ninguém vai querer realmente usar isso, porque eles têm noção de que isso é muito velho, para situações concretas do mundo que eles estão vivendo lá em 1100 na Europa Ocidental, na Itália, na Alemanha, na França. Não. Eles querem só conhecer isso porque eles acham um conhecimento mágico maravilhoso. Essa é a dinâmica escolástica. E a produção disso vai ser a de que, naturalmente, ou bastante provável, que professores de determinadas regiões tenham a tendência, então eu tenho as minhas anotações, e eu reiteradamente ao longo dos anos uso as minhas anotações para dar aula e a minha interpretação, a maneira como eu entendo aquela redação em latim e grego. Então vamos imaginar, a Thaís da Universidade de Bolonha tem uma interpretação tal, o professor X da escola de Paris tem outra e assim por diante. Essas anotações, esse monte de coisas que vão sendo acrescidas ao texto, ganham um nome que é glosa. G-L-O-S-A. Glosa é um termo que se refere a esses comentários que são feitos ao texto original. Então, o conjunto de glosas, ou seja, o conjunto de comentários que eu faço com relação ao texto original, é a minha interpretação sobre o corpus delicíveis. A interpretação que fulano vai ter lá numa outra universidade sobre aquele mesmo texto vai ser, ou serão as glosas dele e assim por diante. Mas vejam, e daí onde que entra a tal da retomada do direito romano? Vejam, não é o direito romano lá do mundo tradicional dos anos zero. Também não é um mundo romano do Oriente, porque afinal de contas não é o direito que eles estão usando naquele momento, lá nos anos 1000. É um conjunto de... E também não é um conhecimento que foi compilado, ou o conhecimento que era aplicado no ano 530, quando o Justiniano fez esse trabalho. É o olhar que aqueles estudiosos daquele direito tinham naquele momento 530, o ano 530, sobre um direito muito anterior, que não é bem um direito anterior, né? Um bando de anotações de um bando de velho que se aposentou lá nos anos anteriores. Isso é que vai ser o direito romano. Então, não é o direito romano original, ele é uma interpretação, ele é um olhar, ele é um monte de coisas. E por que ele vai ser tão importante? Porque está pronto. E ele, de alguma forma, corrobora, ou ele vai ser uma escolha, e isso volta para o que a gente falou lá da tradição jurídica ocidental, é uma escolha. As autoridades que queriam se legitimar naquele momento, queriam chegar e dizer, olha, eu tenho o poder de dizer que eu sei o que está certo, porque eu tenho um conhecimento que é histórico, que é tradicional, que está consolidado. Autoridades religiosas conhecem, estudam e ensinam o direito romano, que não é exatamente o direito romano, como a gente já falou, mas é um conhecimento consolidado e reconhecido por todo mundo como importante. Ou seja, eles dominam um conhecimento que mais ninguém tem. E isso é muito legal. Isso legitima a autoridade deles. Isso faz com que quando eles digam que um procedimento, um processo, uma solução é daquele jeito, o cara diz, mas por que isso? Eu estudei direito romano. Olha só, eu entendo direito romano. Se a solução que eu dou hoje é essa, e eu entendo direito romano, pô, o direito romano, cara, olha, do Império Romano, olha o tamanho do Império Romano. Portanto, é nesse contexto, a gente não está exatamente aplicando o direito romano, mas conhecer o direito romano dá uma autoridade, um conhecimento, uma doutorice para a pessoa, que faça com que as soluções que ela aplique ou apresente sejam consideradas melhores ou qualitativamente melhores. E daí a gente volta para aquele ponto. No final das contas, então é isso o direito romano? É isso que a gente olha? E essa é a base do nosso mundo? Porque estudar direito significava compreender esses institutos de um direito romano passado, mas que não era aplicado naquele momento. Ele dava subsídios, ele dava indícios, obviamente, do que era, vamos supor, casamento, família, propriedade e tal, mas isso não era aplicado de forma literal. Mas era mais ou menos assim, eu estudei uma coisa, e eu conheço muito essa coisa, e eu sou um super especialista nisso, por essa razão eu posso falar sobre isso. Seria mais ou menos o equivalente a dizer, olha, eu estudei biologia de plantinhas, mas eu estou discutindo cachorros. Sim, mas eu estudei biologia de plantinhas, então se eu estudei biologia de plantinhas, eu entendo alguma coisa de biologia. Então, você estudou biologia? Não, não estudei. Então, eu pelo menos sei biologia de plantinhas. Se eu não entendo biologia nenhuma, então a minha biologia é mais importante que a tua. É mais ou menos essa a lógica. Bem simplista, claro. Mas percebam, a gente vai ter, ou apresenta, ou reconhece uma autoridade que se centraliza a partir de um ato que é violento, radical, que vai ser a reforma papal. Isso vai criar cenário e propiciar, permitir que se estabeleçam
regras mais ou menos unificadas, essas regras possam ser transmitidas e interpretadas de forma mais ou menos unitária, mais ou menos organizada. Em torno dessa lógica de compreender, estudar e transmitir, cria-se uma lógica de estudo e conhecimento, transmissão desse conhecimento, que coincidentemente vai cair do céu um documento que é super importante, super interessante, super mágico e que se remete a uma coisa que eles acham super legal, que é o mundo romano. Mas vejam, o direito romano, que, volto a dizer, não é o direito romano tradicional mesmo, é uma releitura dele, ele não vai chegar a ser aplicado nesse momento. Ele vai gerar apenas comentários e interpretações que podem vir ou não ser aplicadas naquele momento. Mas ele também vai ser anotado e recolocado e recomentado. Isso, nos séculos seguintes, mais especificamente nos 200 e 300 anos seguintes, vai ser objeto de novos estudos. Então, daí, analisar e interpretar esses comentários também vai ser uma outra etapa de conhecimento, que também vai ser distinta e vai ter uma forma própria. Mas vejam, centralizamos um poder, isso permitiu que se criasse regras, essas regras têm que ser conhecidas e transmitidas, a forma de se conhecer e transmitir cria uma metodologia própria e que abarca e acolhe um movimento e um suposto conhecimento que é mágico e maravilhoso, mas que não é aplicável, que não é concreto, que não vai ter aplicação, não vai ter materialidade. Mas nesse cenário todo, nesse conjunto todo de coisas, pessoas que têm uma necessidade, ou grupos de indivíduos que naquele momento precisam corroborar e precisam consolidar a sua autoridade, conseguem fazê-lo com base nisso. Esse é o grande contexto que a gente fala do desenvolvimento de um método de estudo e transmissão do conhecimento jurídico, que ainda está sendo construído, ele é um processo em construção, e a análise e conhecimento de um direito que não vai ser utilizado de maneira prática. Ele é do passado, porém, ele guarda essa relação do que é uma coisa mágica, maravilhosa e super tradicional. Sei que são muitos elementos, bastante coisa. Isso deve gerar para vocês aí algumas dúvidas e alguns tilts. Não deixem de perguntar. Eu sei que é bastante informação, mas ela precisa ser colocada de uma maneira mais ou menos única, né? É importante que a gente veja tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo. Na sequência a gente vai continuar a seguir esse olhar, enfim, né? Vamos ver como que agora a gente olhou para essa experiência de se estudar e se trazer a relação jurídica e na sequência, né, nas décadas seguintes, a segunda onda, a segunda etapa de estudo e de conhecimento do que é trazido da porção oriental vai ser esse combo, esse compiladão de coisas que vão ser de natureza religiosa e essa mistura com a filosofia grega. E daí vai se tentar trazer e juntar tudo isso com o direito romano. E daí vai ser, né, uma misturança total. Aí vai ser aquele mexidão, aquele restodonte que a gente faz depois de 3, 4 dias de lambança. Um pouco disso que a gente vai ver na sequência, que são aí as teologias filosóficas clássicas, enfim, ali o desenvolvimento do século XII, XIII e XIV, e daí como que a gente vai tentar unir religiosidade, como que isso vai ter as consequências eventualmente dos tribunais inquisitoriais, dos tribunais papais, dessa tentativa de fazer um direito que começa a ser um pouco mais organizado, um pouco mais uniforme em determinadas regiões. Então a gente vai ter elementos que são de natureza religiosa, de natureza civil, das relações feudais e senhoriais, uma tentativa de trazer filosofia, esse conhecimento jurídico passado, tudo isso, um caldeirão de coisas, tudo isso acontece muito rápido, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então parece que estava numa inércia, a gente veio 500 anos mais ou menos tudo parado, aquela musiquinha céltica no fundo, de repente acontece tudo ao mesmo tempo. É um pouco disso. Não se assustem, é esse movimento mesmo, né? Vinha tudo mais ou menos parado, de repente, né, era tudo fragmentado, múltiplo, e de repente vai começar a juntar todas as peças, se aglutinam as coisas todas. É mais ou menos essa a noção. Hoje, então, pretendi mostrar um pouco para vocês, dessensibilizá-los um pouco, tirar um pouco dessa curiosidade da onde que vem esse famoso direito romano, da onde que a gente... E, em alguma medida, como que a gente chegou nessa forma de conhecer e estudar o direito. Vejam, a gente faz isso mais ou menos até hoje, né? A gente tem as referências, que são as leis, tudo bem que são leis atuais, né? Mas a gente transmite para vocês, faz leituras, interpretações daquilo que a gente já leu e conheceu antes, transmite para vocês, fazem anotações e tentam fazer interpretações com relação a isso. Perfeito? Pessoas, gente, como de sempre, não deixem de fazer as perguntas de vocês,
mandem por e-mail, enfim, né, às vezes levo 2 dias para conseguir ver as mensagens, mas eu vou dando esses retornos para vocês. Participem dos chats, a gente sempre está disponível no chat no dia e horário das nossas aulas e vamos conversando e a gente vai aí seguir rumo a esses próximos encontros e tenho certeza que em breve a gente vai poder se encontrar, tá bem? Fiquem bem, qualquer coisa, vamos comunicando, até breve.